Welcome to Zion School. Hello, família Zion. Eu sou Rafael Bispo, sou gestor da Zion School de Nova Iguaçu e hoje é o nosso primeiro podcast e eu tô aqui com um convidado especial. É o Gabriel CBO, da editora Ecoprime, também da escola Ecoprime em Recife. Gabriel, se apresenta para a galera. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meus irmãos. Rafa Bispo, um prazer estar aqui contigo, conversando um pouquinho. A gente vai falar sobre criação de filhos e, ao mesmo tempo, falar sobre a importância da educação cristã. Eu sou Gabriel CBO, sou da editora Ecoprime. O grupo Ecoprime contém uma escola de educação infantil e ensino médio lá em Recife, na região metropolitana do Recife. São 400 alunos do infantil, assim como a Zion, até o ensino médio. E nós também temos uma editora de livros didáticos cristãos, né? Para escolas cristãs de todo o Brasil. Estamos em todas as regiões do país, com escolas utilizando nosso material. São cerca de 27 escolas hoje. E se Deus quiser, avançando, alcançando novas escolas, novas famílias. E a Zion é uma das nossas escolas parceiras. Eu também tenho um ministério no meu Instagram, no meu canal do YouTube, Gabriel CBO, falando sobre casamento, relacionamento com Deus, criação de filhos, educação cristã. Nós também temos um programa de rádio, né, uma rádio local evangélica lá na região metropolitana do Recife. E nós temos esse programa de segunda a sexta-feira, todos os dias de 4 às 5 da tarde, falando sobre esses assuntos, né? Criação de filhos, educação cristã, casamento, para edificação da igreja. Eu sempre falo, o nome do programa é Família Inabalável. E eu sempre falo que a gente está ali para construir famílias inabaláveis em Deus. Assim como a Zion, nós precisamos lembrar que devemos ser como os montes de Sião, né? Zion é Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é assim que eu chamo os meus seguidores, né? Carinhosamente eu chamo eles de inabaláveis. Nós precisamos ser inabaláveis no Senhor, ainda mais no mundo como a gente tem vivido, com tanta oposição, com tanta perseguição ao pensamento e à mentalidade cristã. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem alguns assuntos que são assuntos comuns a nossas famílias, né? Sim. Ambos têm famílias grandes. Boa. Eu tenho 4 filhos, Florzinha, Romeu, Javier, Aurora. Você tem 6 filhos, né? Ambos, nós somos cristãos, temos escolas cristãs. Verdade. E temos a missão de educar crianças para que sejam usados para a glória de Deus, né? Educar alunos, educar filhos para a glória de Deus. E o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. É sobre família, sobre educação cristã, sobre a importância da educação cristã nas famílias. Perfeito. Porque, às vezes, nós, como pais, né, e cristãos também, a gente leva nossos filhos para a igreja, a gente inclui nossos filhos em ambientes sociais, mas a gente quer dar uma educação de qualidade para que o nosso filho passe no Enem, para que o nosso filho passe no vestibular, fale inglês fluentemente, mas muitas vezes a gente não se preocupa com o ambiente que o nosso filho está frequentando, né? Então, como a gente costuma dizer, não existe educação neutra. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre essa frase. Não existe educação neutra. Por que não existe educação neutra? Boa. Na tua opinião. É simples, né? A gente pensar no conceito de religião, porque se a gente pensa que existe uma educação neutra, ou seja, uma educação que não é religiosa, é porque a gente está acreditando numa falácia de que não existe pensamento, digamos assim, religioso. É como se a gente acreditasse que alguém pode ter um pensamento arreligioso. E todo ser humano é religioso porque nós acreditamos que Deus nos fez assim. Um ateu não vai acreditar em Deus, ok? Então ele não pensa que ele foi criado pelo Senhor. Nós pensamos que nós todos e todos os seres humanos foram criados pelo Senhor. Mas independente disso, até um ateu deve concordar que ele estabelece como fonte de segurança da sua vida alguma coisa ou alguém. Como fonte de significado, fonte de propósito, fonte de valor, fonte de reconhecimento. Essa é a estrutura de uma religião. Todo ser humano tem em alguma coisa ou em alguém alguma fonte de segurança para a sua vida, significado, valor, reconhecimento e propósito. E esse é o Deus dessa pessoa. Então, imagina um ateu, né? Uma pessoa que diz não crer em Deus algum. Ele realmente só crê naquilo que ele vê, na matéria. Então, dentro dessa perspectiva, um ateu, ele pensa que ele é religioso, ou seja, que ele está à parte do pensamento religioso. Mas talvez ele vai ter a fonte de segurança dele nele mesmo, no seu próprio intelecto, na sua capacidade de produzir,
na sua capacidade de gerar, talvez, riqueza ou própria felicidade. Talvez ele tenha até valores cristãos. Ele defende a família. Estou falando de um ateu necessariamente com comportamentos abjetos. Não, estou falando de um ateu talvez que defenda a família, que gosta de estar em família, que seja uma pessoa que paga os seus impostos, que vive uma vida teoricamente correta ou com uma certa ética. Mas essa pessoa vai ter a sua fonte de segurança em alguma coisa. O seu significado vai vir de alguma coisa. Talvez da sua relevância, talvez do seu impacto na sociedade, da sua capacidade de gerar algum tipo de influência. Ele vai entregar o propósito da sua existência, talvez se desgastar por gerar riqueza, ou ajudar os pobres, ou fazer caridade. Ele vai colocar a sua fonte de segurança, significado, propósito, valor e reconhecimento em alguma coisa. Aquilo que você coloca como sua fonte de segurança é o seu Deus. Imagine agora uma pessoa que se diz cristã, mas a sua fonte de segurança é o dinheiro. Então, se ele está em dívidas, ou se a sua conta está no vermelho, ou se ele acabou de ser demitido, existe um caos dentro do seu próprio coração. Não estou dizendo que é uma situação fácil ser demitido, né? Ou não se vê mais com aquela fonte de renda regular. Então, não estou dizendo que isso é fácil. Mas veja que a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. E bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Zion, né? De Zion, que não se abalam. Por isso que um cristão, né, embora sejamos humanos e pecadores e muitas vezes nos abalamos, a palavra de Deus diz que esse abalo é uma falta de confiança no Senhor. E dentro dessa falta de confiança é porque nós colocamos talvez a fonte da nossa segurança em alguma conta bancária ou em algum tipo de regularidade de renda. Então, se a gente que se diz cristão sofre tentações em relação a colocar nossa fonte de segurança em alguma coisa, quanto mais o não cristão tem a sua fonte de segurança em coisas, né, que não são o próprio Deus. Eu sempre digo, se a sua fonte de segurança não é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, como o Salmo 46 diz, né, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se a sua fonte de segurança não é o Deus verdadeiro, vai ser um Deus falso, mesmo que seja você mesmo, o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre. E se é um Deus falso, ele vai te fazer falsas promessas e ele vai te entregar falsas recompensas. E é por isso que as pessoas sofrem muito mais. Eu não estou dizendo que o cristão não sofra. Os ventos, né, as tempestades batem na casa do justo e do ímpio, do cristão ou do não cristão. Só que o cristão está fundado na rocha. Então, isso é interessante. Por exemplo, se a gente entender que todo ser humano é religioso e todo pensamento é religioso, então, de alguma forma, toda educação vai ser religiosa. Se a escola do meu filho, o material didático do meu filho, o professor do meu filho não crê no Deus da Bíblia, ele crê em algum outro Deus. E geralmente para nós, cristãos, qualquer outro Deus que não seja um Deus bíblico é um Deus com D minúsculo. É um falso Deus. Certo. Porque a palavra de Deus diz que só existe um Deus verdadeiro. E todos os outros não existem, na verdade, são deuses falsos. Então, se essa pessoa está educando o meu filho num processo pedagógico, digamos assim, ou até em nível de matérias, ele vai ensinar para o meu filho que a fonte de segurança do meu filho tem que ser alguma outra coisa que não Deus, já que ele descarta a presença de Deus. E é isso que a gente diz, né? A educação neutra não é neutra. É no mínimo ateísta, no mínimo. Talvez não conduza para outras religiões transcendentes, matriz africana, ou espiritismo, ou budismo, mas muito provavelmente vai conduzir o meu filho a confiar nele mesmo. A confiar que a fonte de segurança dele é os seus resultados acadêmicos. E é por isso que nós temos tantas pessoas que, quando têm resultados acadêmicos, dependendo da cultura, né? No Japão, por exemplo, existe muito um alto índice de suicídio. Por quê? O significado da vida de muitos dos japoneses, na sua religião, digamos assim, talvez até ateísta, né, é os resultados acadêmicos. Então, quando a pessoa reprova em algum tipo de, né, concurso, ou matéria, ou vestibular, ou tese de doutorado, eles tiram a sua própria vida. Por quê? Porque eles desonraram, talvez, a família ou aquilo que trazia significado para eles. Mas se o que traz significado para nós é o Deus verdadeiro, mesmo que eu fracasse nos meus resultados acadêmicos, ainda assim eu consigo ter o significado da minha existência dado pelo Senhor, e eu sei que eu posso aprender com aquele fracasso e eu posso voltar a tentar novamente depois. Eu não tiro a minha própria vida. Entende? Então, assim, aquilo que o meu professor, o professor do meu filho, coloca como fonte de significado, é assim que o meu filho vai terminar aprendendo. E é muito difícil, sabe, Rafael? Vocês têm uma família e você ter ali aqueles 30 minutos, 40 minutos de conversa diária, porque, de verdade, uma família razoável, uma família onde tem intenção, onde tem esforço. É provável que você vai ter ali, com muito esforço e intenção, 40, 50 minutos de conversa com seus filhos por dia. Numa vida corrida que a gente tem, talvez se a mãe
fica um pouco mais em casa com os filhos, então o filho estuda de manhã e à tarde ela consegue ter um pouco mais de tempo, talvez ela tenha um pouco mais de influência. Mas pensando que os dois pais trabalham ali 44 horas por semana, imagina isso. Você vai ter ali 40 minutos com muito esforço com seu filho de noite para conversar, para trocar uma ideia no carro, ou chegando em casa, fazer o culto familiar. Imagine você tentar ser a principal influência na vida do seu filho com 40 minutos por dia. E 5 horas na escola, o professor falando no ouvido dele as ideologias. Porque na escola a gente aborda assuntos que normalmente não abordamos em casa. Então, os pais não tratam em casa. Os pais não vão tratar em casa, porque os assuntos ideológicos, eles partem, na maioria das vezes, de temas científicos, né? Então, o professor está abordando um tema científico, está lá no 8º ano falando sobre sexualidade, ou ele está no 6º ano falando sobre criação do universo, criação do mundo. Então, eles aproveitam o gancho da matéria, eles aproveitam o gancho do conteúdo para deixar claro ali para os alunos, ou entre linhas, a sua ideologia e o que de fato eles acreditam. E as escolas que não professam a fé cristã, né, não são escolas confessionais, eles tratam a Arca de Noé como mito, eles colocam na mesma prateleira da mitologia grega, né? Ou então, até da mitologia popular, Saci Pererê. Eu já vi isso num livro didático que colocava a Arca de Noé na mesma prateleira que o Curupira, irmão. Assim, falando sobre mitos e lendas, que é um assunto da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e falando lá sobre Curupira, Saci Pererê e Noé. Olha o grau de loucura. Eu toda a família cristã deve ensinar que, né, nós temos o arco. Sim. Nas nuvens. Quando chove, quando tem aquela luz bonita, o sol, tem ali o arco-íris. E nós precisamos apontar para os nossos filhos e dizer: filho, sabe de onde é que vem aquele arco-íris? Da aliança que Deus fez com o homem lá em Noé. Ou seja, é algo real. Não é algo diminutivo, não é algo mitológico, entendeu? Quando a gente decidiu abrir escola cristã, uma crítica que eu recebi dos cristãos foi a seguinte, e que me fez refletir muito. Eu não vou colocar meu filho dentro de uma bolha. Eu não vou não vou colocar o meu filho numa escola cristã para que o meu filho não cresça dentro de uma bolha. Porque dentro de uma escola cristã, ele não vai ter acesso ao que de fato é o mundo real, ele vai ser criado dentro de uma bolha e quando ele for para o mundo real, ele vai estar completamente perdido. Eu ouvi essa frase de cristãos. Cristãos não novos convertidos. Cristãos velhos de igreja, né? E isso me trouxe muita reflexão. E a gente tem 4 filhos e sempre que a gente tinha um filho novo, né? Agora a Florzinha está com quase 2 anos. A gente tem um período ali de 2 a 3 meses após o nascimento, em que é o período que os nossos filhos precisam tomar todas as vacinas. Então o pediatra ele já aconselha, olha, não frequente locais públicos nesse período, não vá para festas, não evite sair de casa, porque o seu filho não tomou as vacinas que ele precisa. Então, depois que ele tomar as vacinas que ele precisa, ele está livre para ir para o mundo. Partindo dessa premissa e dessa reflexão, a minha resposta foi: a escola cristã é um ambiente seguro, onde o seu filho tomará todas as vacinas da fé que ele precisa, até que ele esteja apto para ir para o mundo, para ir para esse mundo tenebroso e para a selva. Só que ele já vai para esse mundo vacinado, com todas as vacinas da fé que ele precisa, dominando bem a Escritura, conhecendo a palavra, conhecendo Deus, conhecendo quem Deus é nele, quem ele é em Deus, sabendo a sua identidade, sem crise de gênero, sem crise de identidade. Ele já vai de uma maneira cristã para a universidade de uma forma madura. Então, e conhecendo todas as teorias que as pessoas nas escolas seculares conhecem, sim, só que com a lente, como você tem um óculos, com a lente do Evangelho. Ou seja, ele conhece as matérias, ele conhece as teorias, evolução, etc. Vai passar por todos os assuntos. Só que ele sabe que essas coisas são teóricas. E nas escolas seculares se ensina isso como mais lei do que a lei da gravidade. Isso que é assustador. Exatamente. Então, dentro da escola cristã, a gente vai falar sobre sexualidade, sobre homossexualidade, a gente vai falar sobre criação do universo, a gente vai falar sobre ateísmo. Inclusive, na Zion School, a gente tem uma matéria de contraturno para alunos de Fundamental 2 e Médio, que é chamada Defesa da Fé. O que é defesa da fé? É apologética.
aplicada para jovens e adolescentes, onde a gente ensina os nossos alunos a defenderem sua fé num ambiente hostil. Porque, imagina, um aluno crente que decide fazer filosofia na USP. Talvez um ambiente mais inóspito para fé cristã. Precisa nem ser filosofia, pode ser direito, pode ser... Eu tô indo para um extremo, né? O cara decide fazer filosofia na USP, na UFRJ, por exemplo. E quando esse aluno chega lá, né, na sua juventude, e ele se declarar cristão, e ele decidir não fazer parte dos grupos sociais formados por aquela escola, ele decidir não participar das festas, dos eventos, não compartilhar das manifestações e da forma de pensar, ele automaticamente vai começar a ser rechaçado. E como esse aluno vai se posicionar? Perfeito. Então, a gente trabalha do Fundamental 2 ao ensino médio, ensinando esse aluno, dando para esse aluno as ferramentas que ele precisa para defender sua fé no ambiente mais diverso possível. Por exemplo, você pega um aluno nosso do 6º ano, né? Por exemplo, as primeiras perguntas que os ateus costumam fazer para questionar a nossa fé. Primeiro, eles ridicularizam a escritura, né? Você acredita num livro que foi escrito há 2000 anos, que não tem um mínimo de relevância. Foi escrito por um monte de gente e que falam que é a palavra de Deus. E segundo, Jesus nem existiu. E se ele existiu, nem Deus é. Então, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que a gente levanta para os alunos do 6º ano é: você precisa saber defender que Jesus é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você perguntar para qualquer aluno, me dá um argumento plausível de que Jesus é o Filho de Deus, ele vai saber defender isso com louvor. Então, a gente... E sem estremecer na fé dele, né? Sem estremecer na fé dele. Sem abalar. Entendendo, inclusive, que o que nós temos de pessoas ou pensadores do passado tem muito menos grau de comprovação do que a própria Escritura. Só o Novo Testamento são mais de 5.000 manuscritos originais. Você pega Aristóteles, por exemplo, se eu não me engano, o número é abaixo de 100. Então, aquilo que a gente atribui sobre frases de Aristóteles tem menos de 100 registros. Você atribui a frase de Platão, tem menos ainda. Então, você atribui as falas de Jesus aos evangelhos, são mais de 5.000. É o maior acervo, digamos assim, original da história da humanidade. Esse livro aqui, só sobre o Novo Testamento. Quanto mais do Antigo Testamento, que também tem um número gigante de originais. Então, o cara dizer, né, para o nosso aluno, para o nosso filho, que a Bíblia é um livro retrógrado, que é um livro, né, que já está no passado, é um livro que não tem relevância. Billy Graham falava isso, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E nossos alunos vão ter essa capacidade de não estremecer na fé, porque o problema não é somente ele não saber defender. Inclusive, a palavra de Deus diz isso, né? Vocês têm que saber da razão da esperança que é em vocês. Exatamente. Inclusive, um aluno que tem uma fundamentação muito clara nas Escrituras, ele consegue, às vezes, até mudar o ponto de vista do cara que está tentando minar a fé dele. Mas não somente isso. Mesmo que ele não use todos os argumentos, embora ele vai aprender isso na Zion, na EcoPrime, ele vai aprender esses argumentos, minimamente ele está firme. Não, cara, esse cara pensa diferente e eu vou continuar acreditando nas Escrituras, vivendo para o meu Deus. Vou continuar, né, vivendo para esse Senhor. O que acontece com muitos jovens que não têm essa base doutrinária, não têm essa preparação? Eles acabam pensando, as dúvidas que são lançadas são dúvidas perigosíssimas, capciosas. Na universidade ou até menos. No primeiro ou terceiro ano, numa escola secular, já tem essas conversas assim entre os adolescentes. E a ridicularização e etc. Aí ele começa a ter temor de homens, começa a querer fazer parte desses grupos que ridicularizam a fé dele, e para se encaixar, ele começa então a se distanciar de você. Né? Quando digo você, é a família, os pais, começa a discordar na mesa de forma mais dura, começa a acreditar nas sementes de dúvidas que lançaram ou que foram lançadas no coração dele. Você falou uma coisa sobre os pais cristãos, que muitas vezes, e Deus tem misericórdia dessas pessoas, que muitas vezes por ignorância ou falta de caráter bíblico mesmo, baixa profundidade, não leem as Escrituras todos os dias, não buscam uma igreja bíblica piedosa, séria. Essas pessoas, muitas vezes, que dizem sobre não querer criar os filhos na bolha, estão ignorando aquilo que o Vold Balcon Jr. é um autor que é muito relevante. Ele tem livros traduzidos aqui para o Brasil, e um desses livros impactou muito a nossa jornada na educação cristã, que é o Família Guiada pela Fé. Eu recomendo até que você pesquise na Amazon, no Mercado Livre. O Mercado Livre, se não me engano, estava mais barato. Família Guiada pela Fé.
E é um livro muito, muito interessante. E o Voddie fala o seguinte: se damos aos nossos filhos uma educação secular, ou seja, uma educação que promete ser a parte da religião, mas a gente já explicou sobre esse aspecto, né? Ou seja, toda educação vai ser religiosa porque cada ser humano adora algum Deus e vai atribuir alguma fonte de segurança a alguém ou alguma coisa. Se damos aos nossos filhos uma educação secular, não podemos nos surpreender quando eles se tornarem seculares. Ele usa outra analogia. Se eu mandar, o Voddie Jr., se eu mandar um recruta não treinado, recém-arregimentado para o exército, para o campo de treinamento do inimigo, eu não posso me surpreender quando ele voltar balançando a bandeira do inimigo. Então, aquilo que você usou sobre vacina, né, os pais de primeira viagem especialmente são mais cuidadosos em relação a isso. Ouviram muitas pessoas falando, o próprio médico, o pediatra, né, fica ali atento porque ele não está preparado, né? Às vezes o cara passa 2 meses sem ir para a igreja até a última vacina. Você só vê o cara quando tem o filho assim, bebê, é de primeira viagem. Quando é o primeiro filho, você já sabe que ele vai passar 2 meses sem ir para a igreja, porque prometeram para ele, ou então disseram para ele que tinham perigos associados a ele levar um filho sem vacina para ter contato com outros seres humanos. Tem gente que pede até, com essa moda depois da pandemia, né, para os parentes que vão visitar o bebê botar até máscara, porque ele não tomou vacina, etc. E aí, quando chega na infância, primeira infância, a segunda infância, a juventude, não, vamos lançar eles no mundo. Calma aí, é um recruta. É um recruta, ele acabou de ser regimentado para o exército. E Satanás quer peneirar seus filhos, meu filho. Satanás quer peneirar os seus filhos. Não só ore por eles. Você é responsável também por gerir os amores dos seus filhos, no sentido de influenciá-los para amar a Deus acima de todas as coisas e acreditar na voz de Deus. Porque você sabe, se você é cristão, que Adão e Eva lá no jardim deram ouvidos à voz da serpente e não à voz de Deus. Ou seja, a voz da serpente ecoou mais forte. Aquilo ali não é um grande sinal para nós, não? Adão e Eva, antes do pecado, foram tentados por Satanás e deram mais ouvidos à voz de Satanás do que à voz de Deus, Rafael. Então, nós que depois do pecado somos já inclinados ao pecado e somos pecadores, quanto mais nós vamos ter o perigo de, ouvindo a voz de Satanás, dar mais ouvidos à voz de Satanás do que à voz de Deus. Então, quanto mais os nossos filhos, muitas vezes despreparados, recrutas. Agora, outra coisa é você mandar um oficial muito bem consolidado, um espião, para ir para o campo de batalha inimigo, né? E eu acho que nós cristãos precisamos ter um resgate das universidades. Mas nós sabemos que as universidades, inclusive as particulares, são ativistas em muitos aspectos, quanto ao progressismo e quanto a ideologias que são contrárias ao comunismo, contrárias às escrituras. Então, se eu treino muito bem esse aluno, do infantil até o ensino médio, na escola cristã, na igreja, em casa, culto familiar todos os dias, se você faz bem isso, quando ele chegar na universidade, ele vai ser um oficial. E dentro desse oficialato, né, dentro dessa carreira que ele já trilhou durante 17 anos, com 18 anos ele entra na universidade, não quer dizer que ele não vai balançar no sentido de receber muitas pressões, mas quando ele receber as pressões, ele está lá preparado. Ele está pronto para debater em alto nível. É como Daniel na Babilônia, Rafa. Embora fosse um pouquinho mais jovem do que 17, né? Estima-se que ele tinha entre 14 a 15 anos, mas Daniel chega na Babilônia, todo mundo da Judéia que tinha sido dominado, os príncipes, né? Os nobres, porque Nabucodonosor fazia isso, dominava as regiões, matava todo mundo, pegava os nobres. O cara acabou de matar o meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas porque eu sou nobre, eu fui visto como uma boa aparência, porque era isso que Nabucodonosor buscava. Aí eu fui levado para o palácio dele. Tô em luto, mas deixa eu fazer com que esses jovens, né, Nabucodonosor pensava assim, esqueçam o luto, vou dar conforto para eles. A melhor cama, o melhor quarto, não era prisioneiro simplesmente. Os outros são prisioneiros. Os príncipes dos povos que Nabucodonosor dominava não eram prisioneiros. O que é que eles faziam? Então, vamos lá, vem cá, vou dar o melhor dessa terra para apagar o luto, para que eles esqueçam rápido, para que eles sejam aculturados, né? Na verdade, eles adquiram a cultura babilônica rápido. Então, olha que interessante. Daniel se posicionou e disse: eu não quero comer das finas iguarias do rei. Ele não queria desonrar o Senhor. Provavelmente tinham comidas imundas ali, né, para o judeu. E não somente isso, você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos, né, Misael, Ananias e Azarias, os amigos Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes babilônicos, né? Certo. Caldeus que eles receberam, mas os nomes judaicos que eles tinham eram Misael, Ananias e Azarias. Então esses 3 amigos de Daniel, você sabe o que aconteceu com eles? Foram para a fornalha ardente, porque eles não adoraram Nabucodonosor. Então, quantos ali foram levados de Israel e se ajoelharam? Quantos ali comeram nas finas iguarias do rei? Então, o que nós queremos? Queremos que nossos filhos sejam como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou não?
Eu quero que meus filhos não se desviem. Eu também. Eu acho que todo pai cristão tem um medo que a gente tem que entregar sempre aos pés do Senhor. Mas o medo é que os filhos se desviem. E a gente tem que ter uma esperança. Cristo Jesus selou os nossos filhos. Amém. Mas enquanto Cristo Jesus selou os nossos filhos, Ele nos chamou a uma responsabilidade. Porque Ele nos confiou almas eternas. E se Ele nos confiou almas eternas, como é que eu vou ignorar as instruções, os princípios que o próprio Deus deu para que eu instrua eles na eternidade? A responsabilidade de pastorear o coração dos nossos filhos é nossa, né? Sim. De nós pais. Mas nós temos auxiliadores, né? Que é a igreja, que é a escola. Então, são instrumentos, são organizações, são grupos que nos auxiliam nesse pastoreio, nos auxiliam nesse ensinamento. Então, aí a gente tem o cristão que falou que não quer criar o filho numa bolha e vai colocar o filho num colégio secular, vai jogar o coelhinho lá no meio dos leões para serem devorados. E a gente tem o outro lado, que é o cristão que decidiu colocar o filho num colégio confessional. Só que aí também tem uma outra pegadinha, que tem os colégios confessionais cristãos que se dizem protestantes, mas na verdade, para nós cristãos protestantes que cremos nas 5 solas da Reforma Protestante, são colégios que defendem uma bandeira de uma seita religiosa, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Na escolha da escola confessional cristã, quais deveriam ser os critérios que os pais deveriam avaliar ao escolher um colégio confessional e terem a certeza que não estão colocando seu filho num colégio confessional cristão que defendem uma bandeira de uma seita religiosa? Vamos fazer só uma volta importante, porque quando a gente defende a ideia de você vacinar os seus filhos, biblicamente falando, na fé, quando a gente defende que ele tem que estar bem treinado para ir para um campo inimigo e não voltar balançando a bandeira do inimigo, parece que a gente está defendendo que o seu filho não vai ter um bom preparo acadêmico. Eu queria só fazer essa volta antes. E não existe nenhum campo da ciência em que Cristo não possa afirmar que aquilo é meu. Colossenses 2,3 diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da ciência. E nós temos muitos cientistas relevantes na história da humanidade. Isaac Newton e tantos outros, Louis Pasteur, que eram cristãos. 85% dos prêmios Nobel, que são prêmios geralmente entregues a pessoas que tiveram notável saber ou então relevância científica, exceto o Prêmio Nobel da Paz, que não tem uma relevância necessariamente científica. Mas todos os outros são relevâncias científicas. 85% dos prêmios Nobel do século passado foram entregues para cristãos ou judeus. 20% para judeus, 65% para cristãos. Eu tenho um cientista brasileiro chamado Marcos Zerbelin, convido você a seguir ele lá no Instagram, que ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. É uma teoria que afirma que uma mente pensante, uma mente inteligente criou o universo. É uma teoria, uma corrente científica que diz que houve uma criação. Dentro do design inteligente, existe o criacionismo bíblico, que o Marcos Zerbelin, por ser cristão, pensa no criacionismo bíblico. Ele crê ter sido verdade, assim como nós cremos na palavra de Deus. Mas o design inteligente é uma corrente que tem muitos cientistas famosos. O próprio Einstein era uma pessoa do design inteligente. Ele não era do evolucionismo de Darwin. Porque se confunde muito isso, sabe, Rafa? As pessoas meio que pensam... Poxa, para sermos científicos, para sermos inteligentes, precisamos ser evolucionistas, crermos em algo à parte de Deus. Grande parte dos maiores doutores, por exemplo, taxonomistas, que são aqueles que descobrem novas espécies, a maior parte das novas espécies que são descobertas hoje em dia são descobertas no oceano, que é um mundo à parte. Eu já mergulhei lá em Fernando de Noronha e, gente, parece que é realmente uma criação à parte, é um outro mundo, é um paralelo. E tudo aquilo ali está glorificando ao Deus Criador. Então, a grande parte dos novos taxonomistas, né, tem que ser doutores, tem que ter uma classificação lá, enfim, tem que ser biólogo de tal categoria para poder colocar o nome em espécies descobertas, fazer pesquisa científica, etc. Grande parte deles são cristãos. Tem muito taxonomista cristão. Então, a ciência não está à parte da fé, é o contrário. Esse é um engano de Satanás para tentar criar essa dicotomia, essa separação, para que você pense que seu filho, para ser inteligente, ele precisa pensar de forma mais secular. Não é assim. Harvard foi fundada por cristãos, puritanos que fugiram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos e fundaram as universidades. Universidade de Genebra, por João Calvino. Genebra, João Calvino, Harvard, Stanford, são cristãos. Então, o pensamento acadêmico, na verdade, é fundado pelos cristãos. Por quê? Porque somos cristãos,
cremos num Deus verdadeiro. Entende o que eu quero dizer? Cremos num Deus... Filipão, acho que está em... cremos num Deus verdadeiro. Tive que fazer parênteses aqui, mas foi bom. Cremos num Deus verdadeiro. E por esse Deus verdadeiro, ser o criador de todas as coisas, ele nos deu um mandato de explorar, não no sentido pejorativo, mas de explorar o conhecimento que ele já dispôs. Então nós precisamos, como cristãos, amar o conhecimento. Nós amamos o conhecimento porque somos cristãos e porque esse Deus se importa com a educação. Então eu fiz essa voltinha para dizer o seguinte: o cristão que precisa realmente priorizar o coração e a alma do seu filho, essa alma eterna que deve glorificar a Deus na eternidade inteira, não deve necessariamente achar que colocar num colégio cristão significa aplacar a educação formal ou cognitiva. Ao contrário, uma boa escola cristã deve ser, de fato, excelente na educação formal e acadêmica. E essa educação formal e acadêmica deve apontar para a glória de Deus. Louis Pasteur, que foi um cientista francês muito famoso, você pode pesquisar um pouquinho sobre ele e ver quais foram os feitos notáveis na ciência que ele descreveu. Ele dizia que pouca ciência afasta o homem de Deus. Então, se você tem um afastamento de Deus por estar descobrindo algumas coisas na ciência, é porque você está com pouca ciência. Mas ele dizia, muita ciência aproxima o homem de Deus, porque toda ciência aponta para Deus. Deus é o Senhor da ciência. Então, uma escola cristã, um material cristão deve falar sobre isso. Não existe sabedoria a parte de Deus. João Calvino, que é um reformador, né? E você não precisa ser um calvinista para acreditar que João Calvino teve muita relevância no sentido exegético das escrituras. Você pode ser arminiano e continuar admirando como o próprio Armínio, né, admirava João Calvino na exegese. E João Calvino disse assim: não existe um pedaço de sabedoria verdadeira que não venha de Deus. O próprio Charles Spurgeon diz o seguinte: ensinar as crianças a conhecer a Deus é plantar as sementes da eternidade em seus corações. Então, a gente planta as sementes da eternidade para que eles conheçam a Deus, e por conhecerem a Deus, eles vão desenvolver excelência. Honra os pais, honra os professores. Pessoas que honram os professores, que honram os pais, se comportam com disciplina dentro de sala de aula e vão amar o conhecimento. Amando o conhecimento, eles vão explorar ainda mais, né, o saber científico. Então, isso é importante para a gente poder discernir de que você não está escolhendo entre fé para que o seu filho não tenha uma parte acadêmica avantajada. Você não precisa escolher entre os dois. Você pode escolher os dois. O que é que não dá? É para você escolher o saber científico à parte de Deus. Não dá. Então você que é cristão. Mas como identificar... Boa, aí a gente vai chegar nessa pergunta agora. Então vai. A pergunta foi: Gabriel, nem toda escola que se diz cristã é de fato cristã. Aí a gente lembra que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor no dia final entrará no reino dos céus. Vai bater na porta e vai dizer assim: Senhor, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres. Ele diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, realmente, nós precisamos observar os frutos. Qual é o que a gente basicamente classifica como seita religiosa? Uma seita religiosa para um cristão, porque outras pessoas podem associar a gente com uma seita também. Sim. Na perspectiva de outras pessoas, nós cristãos podemos ser uma seita. Sim. Não é à toa que quando Jesus lançou as bases, né, da fé nele mesmo, no sentido de viver para Deus, e ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim, os judeus consideravam o cristianismo como uma seita. Você sabe que o termo cristão, que é um grande privilégio para nós ser associados com o cristianismo, né, e o nome cristão... Era pejorativo, né? Era pejorativo no começo. Chamavam os cristãos de cristãos para dizer que eles eram pequenos imitadores de um Zé Mané, de um Cristo. Só para a gente associar isso também, Jesus era conhecido na profecia, né? E para o cumprimento da profecia, ele foi morar em Nazaré, depois que ele volta do Egito. Né? Quando ele nasceu, ele fugiu para o Egito, para Herodes não matá-lo. E aí depois ele volta, e José, o seu pai, ele ainda era criança, né? Então José, seu pai, é advertido por Deus para ir para Nazaré, inclusive para se cumprir a profecia de que ele seria chamado Nazareno. Nazaré era uma cidade que não tinha nada de relevante, era na Galileia, na parte norte basicamente de Israel, e era uma Galileia dos gentios. Então era uma terra onde não tinha nobreza, era uma terra que não tinha rei que vinha de lá, não tem nobreza. E ele era chamado Nazareno no sentido pejorativo. Nós conhecemos Jesus como Nazareno, como Galileu, e parece que não tem sentido nenhum pra gente associar isso com algo pejorativo, mas ele era chamado de Nazareno como um apelido pejorativo. Os cristãos também eram assim. Hoje o nosso grande privilégio é ser chamado de cristão, né? Porque é um pequeno imitador de Cristo. Mas veja, quando o Império basicamente romano e os judaizantes começaram a ver os apóstolos, as igrejas espalhadas pelo Império Romano, a plantação das igrejas por Barnabé, Paulo e tantos outros, eles começaram a chamar os cristãos de cristãos por ser pejorativo, mas começaram a associar
os cristãos são a seita. Eles chamavam de a seita do caminho, caminho com C maiúsculo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, é claro que alguém que não é cristão pode achar que o cristão é uma seita. Mas o cristão também entende que aqueles que não pensam conforme as Escrituras praticam e vivem em seitas. Então, dentro do cristianismo, existem algumas seitas. Os mormons são uma seita. As testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus, e a palavra de Deus diz que aquele que acredita que Jesus não é Deus tem o espírito do anticristo. Vai lá em 1 João, depois você vai ver alguma coisa. Isso, inclusive, começou com um herege chamado Ário. E aí, essa heresia é todo ensino contrário às Escrituras. Para o cristão, toda heresia é o ensino contrário às Escrituras, né? Então, veja que interessante, tá tudo bem, fique em paz. Mas veja, o arianismo dizia que Jesus não é Deus. A Testemunha de Jeová acredita que Jesus não é Deus. É claro que um mormon, um pai que professa uma fé mormon, digamos assim, ou um Testemunho de Jeová, vai ser bem-vindo numa escola cristã. Sim. Desde que entenda que uma escola cristã vai ensinar uma escola cristã verdadeira vai ensinar que Cristo é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é uma pessoa, que a verdade, e sim, nós precisamos fundamentar os nossos filhos na busca pela verdade, nas virtudes e na maturidade, né? Mas quando uma escola cristã fala sobre a busca pela verdade, ele está falando sobre uma pessoa, um relacionamento com a pessoa que é a própria verdade. Então, esse pai mormon, esse pai testemunho de Jeová, ele tem que entender que numa escola cristã verdadeira, digamos assim, ele é bem-vindo, claro, todos os alunos são bem-vindos, um espírita, um budista, um bandista, vai ser bem-vindo na escola cristã, desde que entenda que na escola cristã, né, a fé professa é em Cristo. Ele não tem liberdade de culto. Não tem liberdade de culto. Ele não pode chegar lá e querer manifestar sua fé publicamente e ter o mesmo privilégio de culto que aqueles outros. Na verdade, ele vai ser basicamente obrigado, curricularmente falando, a participar dos cultos cristãos. Se ouvir a palavra de Deus sendo ministrada. Porque o colégio confessional ele é legalmente confessional, né? Mas eu nem falei sobre os adventistas. Sim. Os adventistas também do sétimo dia também são considerados por cristãos como uma seita. Embora eles tenham especialmente os adventistas tenham um grande conhecimento bíblico, especialmente velho testamentário, digamos assim, eles são considerados uma seita porque eles basicamente, todas as seitas são consideradas seitas por um cristão, porque basicamente acreditam ou colocam um peso de autoridade em algo à parte das Escrituras. E para o adventista, as palavras da profetisa Ellen White, né, o livro de Ellen White, assim como para os mormons, o livro dos mormons, é um complemento à palavra, é um complemento às Escrituras e tem o mesmo peso sacro-santo, o mesmo peso de instrução inspirada que a palavra de Deus. E para um cristão bíblico... Sola a Escritura, né? Sola a Escritura. Então, veja, para você entender que você como cristão, e aí eu falo abertamente aqui, com clareza, eu não tenho nada contra os adventistas, no sentido de que são seres humanos, são pessoas que merecem o respeito, dignidade. Eu não estou atacando uma pessoa adventista. Sim. Estou atacando a ideia adventista. Quando eu digo atacar, é no sentido de dizer e afirmar com clareza que eles estão equivocados biblicamente falando. Então, você que é um pai cristão zeloso, você não deve colocar o seu filho na escola adventista, me permita. Assim como eu também penso que você não deve colocar o seu filho na escola católica romana. Porque pro catolicismo romano, a tradição da igreja, a palavra do Papa papal tem o mesmo peso que as Escrituras. E para um cristão confessional, bíblico, um cristão protestante, foi essa a ideia dos solas, inclusive minha Bíblia traz aqui os 5 solas, né? Legal, bonitinha, da editora Esion. É bonita, vai lá no site da Esion, vale a pena comprar essa. Tem o sola fide, sola fide, sola gratia, tem os símbolos, né? O sola escritura, tem os solos Cristos aqui e o solo Deo Glória, só a Deus toda a glória. Então, assim, para um cristão confessional, para um cristão que está nas igrejas evangélicas protestantes, colocar um filho numa escola católica é entregar para ele uma fé católica. É entregar para ele uma fé que vai colocar um peso de igualdade das Escrituras à tradição. O que a igreja disser que é verdade, mesmo que esteja contrário às Escrituras, tem que ser verdade. E eu já ouvi dizer que... Ouvi assim, conhecidos que eu tenho que tem filhos conhecidos cristãos que têm filhos no colégio adventista, né? Eu já ouvi eles dizerem que não, eles não colocam nada na cabeça dos nossos filhos, eles não evangelizam. E eu falo, olha, se eles não evangelizam, segundo a sua vertente, eles não são confessionais e eles fazem um trabalho mal feito. E eu acho que
um trabalho mal feito eles não fazem, porque só no Brasil tem 339 escolas adventistas. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, hoje a melhor estrutura física de escola é de um colégio adventista, né? E boa parte dos cristãos da nossa cidade mantém seus filhos no colégio adventista, pensando que lá os seus filhos estão num ambiente seguro, estão aprendendo a palavra de Deus e estão num colégio confessional cristão protestante. Eles não conseguem, como diz em Oséias 4, né, que o povo ele sofre por causa da falta de conhecimento. Então, eles pensam que mantendo seus filhos lá, eles estão mantendo seus filhos num ambiente confessionalmente seguros, quando na verdade não estão. Seus filhos estão sendo catequizados por uma seita religiosa, né? Veja, nós entendemos que nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. E o livro que nos apresenta Deus, além da própria natureza, que revela um Criador, né? E Deus tem esses dois livros, a natureza e o livro que nós chamamos de cânon ou Bíblia, que são os 66 livros do Antigo Testamento ou Novo, de Gênesis e Apocalipse. Nós entendemos que nós não podemos fundamentar ou dar outro alicerce para nossos filhos que não a Escritura Sagrada. Então, o meu filho vai ter uma correção do seu comportamento, do seu coração, dos seus pensamentos, de acordo com as Escrituras. Todas as vezes que eu coloco qualquer outro elemento com o mesmo peso das Escrituras, eu tirei todo o peso das Escrituras. Eu tirei todo o peso. Então, basicamente, o que Satanás queria lá no Éden era dizer: vocês ouviram o que Deus disse. Deus disse que vocês não poderiam olhar ou tocar. Ele é meio que aumenta, né? Ele faz uma hipérbole do que Deus tinha realmente ordenado para Adão. Vocês viram que Deus disse que não poderiam olhar, nem tocar, enfim, nem comer esse fruto proibido, mas sabe o que é? É porque Deus está com medo de que vocês se tornem iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Ele usa meias verdades, porque de fato o homem se tornou conhecimento do bem e do mal. Mas ele diz uma mentira cravada e diz: é certo que vocês não vão morrer. Deus disse: é certo que vocês morrerão. Veja como Deus é piedoso. Ele dá uma ordem: não comereis do fruto da árvore do bem e do mal, na árvore que está no meio do jardim. Mas ele não somente dá uma ordem, isso seria suficiente. Ele dá uma advertência: o que vai acontecer se vocês comerem? Vocês vão morrer. Satanás fala uma meia-verdade. Então fala, ele tem medo, Deus tem medo, o Criador de vocês tem medo que vocês se tornem conhecedores do bem e do mal. E não é medo. Ele estava protegendo a gente para que permanecêssemos puros. Mas veja que interessante, ele agora crava uma mentira e diz: é certo que vocês não vão morrer. Veja, todas as vezes que eu balanço o peso das Escrituras com qualquer outra coisa, qualquer outra influência, e eu paro de ter a influência total e absoluta na minha vida dessa palavra, e eu não estou dizendo que você não possa conhecer outras influências, mas quando você dá o peso das outras influências ao mesmo peso das Escrituras, e esse é o papel da seita, digamos assim, você está tirando todo o peso das Escrituras, e aí Adão e Eva caíram e estamos onde estamos, né? Pela graça de Deus, ele interviu na história, enviou o seu filho encarnado, ele nasceu de uma virgem, ele viveu uma vida de não só milagres, mas de ensinos, e a principal coisa que ele fez foi ensinar, e ao mesmo tempo morreu na cruz de forma substitutiva, e ele ressuscitou para que nós tivéssemos viva esperança e glória com ele, aqueles que creem e são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, eu aceito. A missão da nossa escola é formar homens e mulheres justos e tementes a Deus, tornando-os aptos a ocupar todas as áreas de influência da sociedade. Os cristãos precisam retomar as academias. Os cristãos precisam retomar as universidades. Os cristãos precisam ocupar as áreas de influência da sociedade. Se nós tivéssemos ministros no STF justos e tementes a Deus, se nós tivéssemos mais delegados justos e tementes a Deus, advogados, engenheiros, médicos, nós viveríamos numa sociedade mais justa, numa sociedade mais honesta. E por muito tempo a igreja se furtou desse papel, né? Se furtou da responsabilidade de colocar os seus fiéis, os seus seguidores, os seus membros, os seus alunos nas áreas de influência da sociedade. E não tem como a gente atingir essas áreas
sem a gente entregar um ensino de excelência, um ensino acadêmico relevante e um ensino relevante das Escrituras Sagradas. Então, nós, como escola cristã, nós temos o dever de dar um ensino excelente. Isso. Nós temos o dever de dar o melhor. Nós temos o dever de trabalhar com o melhor material didático, de contratar os melhores professores. Nós temos o dever de dar o que tivermos de melhor para os nossos alunos, porque um texto que a gente sempre usa, eu uso na minha vida desde a minha adolescência, que é Colossenses 3:23. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Então, tudo que a gente faz da nossa escola, a gente faz com todo o nosso coração. E é como que de fato a gente estivesse fazendo para Deus, a gente está fazendo para Deus, né? Então, e a gente já consegue perceber frutos disso. Numa reunião de pais, a gente estava conversando com pais do ensino médio, e a gente tem pais que são cristãos e pais que não são cristãos. E a gente estava falando sobre a matéria que a gente tem de defesa da fé, que acontece no contraturno. E uma mãe falou: olha, eu não sou cristã, eu sou católica, o meu filho também é católico, mas todo dia, todas as vezes que ele chega em casa da escola, ele comenta comigo, os dias que tem aula de Bíblia, né? Ele comenta comigo sobre o que ele aprendeu na aula de Bíblia. Então, o filho que é católico chega em casa e explica para a mãe tudo o que ele aprendeu na aula de Bíblia. Então, esse aluno, mesmo não sendo cristão protestante, está entendendo o evangelho e está levando esse evangelho para dentro da sua casa. Está alimentando a sua família com o que ele tem aprendido. E o inverso também acontece. Quando o aluno ele estuda num colégio secular, ele é alimentado por coisas seculares, ele é alimentado por influências externas, além dele ser, de uma certa forma, contaminado com essas influências mundanas, ele traz isso para dentro de casa. Um exemplo a gente tem de Sansão, né? Que além de comer de comida podre, ele ainda levou para dentro de casa e contaminou toda a sua família. Isso. Ô, Rafael, isso é muito interessante, porque nós também temos muitas famílias católicas lá na Ecoprime. Isso não é um grande problema. Veja, existem cristãos protestantes que colocam seus filhos, especialmente em cidades do interior, talvez, em escolas católicas. Se tivessem os dois padres fundadores de duas escolas católicas conversando, eles estariam falando, né, talvez não coloque seus filhos numa escola protestante, porque eles não vão ensinar aquilo que nós católicos aprendemos e entendemos que é essencial para a salvação. E o pai cristão poderia até se escandalizar com isso, o protestante. Poxa, eu não sabia que eles pensavam tão claramente assim. Mas os padres não estariam necessariamente falando que esses pais cristãos protestantes não são bem-vindos. Então, para que fique claro, né, os nossos pais, sejam católicos, conservadores, ateus ou de outras religiões, são bem-vindos. Né? Ou seja, nossa escola, até para ficar claro para o Ministério Público, caso queiram fazer uma denúncia, ela não faz segregação. Não, ela não faz nenhum tipo de distinção. Nosso Deus não faz acepção de pessoas, nós também não fazemos. O que nós fazemos é uma acepção de ideias. E na nossa escola confessional cristã, assim como na escola confessional católica, vai ter a missa católica, e todo aluno precisa participar da missa católica. Vai ter ali, opcionalmente, a questão da primeira comunhão, aí sim, aí é opcional, mas a questão das missas católicas, semanal, diária, tem escola que faz diária, tem escola que faz semanal, os alunos precisam participar. Ao contrário, não estão participando da confessionalidade ou das atividades da escola. A mesma coisa na escola protestante. Então, o pai católico não se espante se nós afirmarmos que a fé católica é errada, porque, do contrário, nós seríamos uma escola católica. Não se espante, pai adventista, se você está na nossa escola, por afirmarmos que a fé adventista é errada. Do contrário, seríamos uma escola adventista. Sim. Então, nós somos uma escola confessional protestante. E sim, nós entendemos. Se você tem algum zelo pelas escrituras sagradas, sendo católico, adventista, alguma coisa, saiba, nós vamos ensinar as escrituras. Nós não ficamos fazendo aulas, aí entenda o que eu quero dizer, nós não ficamos fazendo aulas para atacar outros pensamentos contrários, simplesmente. Nós expomos a palavra. Mas veja o que a palavra diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. E eu posso esticar um pouquinho mais aqui o texto. Mas, basicamente, a palavra de Deus nos diz assim. Eu vou até mostrar a Bíblia aqui, que ela é tão bonitinha que... Vamos lá. O desejo de Paulo... Sim, tem uma Bíblia com uma capa bonita, não é a coisa mais importante, tá, gente? O mais importante é o conteúdo que está aqui dentro. E aí eu recomendo três traduções boas para você. A NVI é uma boa tradução, a NAA é a minha favorita, e a ARA é a que eu mais tenho apego emocional, porque foi a que eu aprendi a ler as escrituras. Então, é a mais, talvez, rebuscada ou mais erudita. Mas a NAA é uma versão atualizada da ARA e é muito boa. A NVI também é muito boa. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, está dizendo que Cristo Jesus é o Senhor,
Assim andai nele. O que está dizendo? Andar nas obras de Jesus. Nele radicados, firmados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo, em ações de graça. Ou seja, cresça em boas obras, em gratidão ao Senhor. Olha o que diz o versículo 8 aqui, Paulo instruindo uma igreja inteira, uma cidade inteira lá em Colossos, né? Colossos ficava naquela região próxima ali da Macedônia, perto de Filipenses, perto, enfim, de Herápolis, perto dessas outras cidades. Ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar, ou seja, enlaçar com sua filosofia e vãs sutilezas. Veja o que ele está dizendo, vãs sutilezas. Ideias sutis com sua filosofia. Ele não está dizendo que o cristão não tem uma filosofia, só que a filosofia do cristão é a palavra. A filosofia é a cosmovisão, é a forma como você entende, é a forma como você estuda, digamos assim, o entendimento. E o entendimento, a mentalidade de um cristão é uma mentalidade cristã, uma mentalidade bíblica. Cuidado para ninguém vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Então, inclusive, tradições que não estão nas Escrituras não são bem-vindas para o cristão. E aqui eu me refiro exatamente à igreja que mais arroga ter tradições ou colocar a tradição, inclusive, no mesmo peso e igualdade que as Escrituras. Não, eu não estou dizendo que toda tradição é ruim. Nossa, nós temos como igrejas, né, ou como uma fé confessional, você tem de repente uma tradição. Numa igreja batista você tem uma tradição de, quando tem um filho, quando leva ele para a igreja, apresentar esse filho, fazer alguns votos diante da igreja a respeito da educação desse filho. Criar esse filho no Senhor, instruir ele nos caminhos de Deus, ensinar ele a ler, para ler as Escrituras, essencialmente. Claro que vai ler muitas outras coisas, mas para ler as Escrituras. Esse é o voto que um pai cristão faz diante de toda a igreja. Essa é uma tradição, não está na Bíblia isso. Então não é que toda tradição é ruim, mas tem colocar uma tradição no mesmo pé de igualdade da Bíblia, isso é ruim. Ele está dizendo, cuidado com as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando ele fala segundo Cristo, Cristo é o verbo e a própria palavra. E ele deixou a sua palavra para o nosso ensinamento. Então, veja, voltando aqui um pouquinho para o Adventismo, me permita colocar dessa forma, até para a gente falar sobre as escolas adventistas. A gente não vai aqui atacar o Adventismo no sentido de ideologia simplesmente religiosa, mas sim a ideia perigosa de pais cristãos colocarem seus filhos em escolas adventistas. Eu diria, se não existe nenhuma escola bíblica cristã confessional na sua cidade, e aí eu me refiro a uma escola protestante que vai colocar a Bíblia como a única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Foi por isso que o protestantismo rompeu com o catolicismo. Certo. Porque os católicos, em 1500 lá, não queriam romper com a tradição, não queriam romper com as ideias de indulgências. Naquele contexto era isso. E todas as outras coisas que eram contrárias às Escrituras. Lutero tentou romper internamente, fazer uma reforma na igreja católica. Ia continuar como nome católico romano, não tem problema. Mas desde que seguisse as instruções bíblicas e abandonasse a tradição. Então, quando Lutero lançou lá as 95 teses na catedral da igreja que ficava dentro do castelo de Wittenberg, ele pregou essas 95 teses, e vale a pena você ler. Se você é cristão protestante e nunca leu as 95 teses, fica aqui um convite. Nem que você pesquise no ChatGPT, me dá as 95 teses aqui, mas pega lá. Porque ali é um manifesto dizendo assim, eu não quero necessariamente romper com a fé católica romana, não é isso. No sentido de que eu não quero romper com a igreja. Mas se o catolicismo romano vai permanecer com esses 95 erros, digamos assim, eu estou rompendo e eu vou ser igreja longe do catolicismo romano. Algumas pessoas falam, não tem como você ser igreja longe da igreja mãe. Primeiro que o catolicismo romano surge no IV século com Constantino. A igreja, a sede da igreja católica, que significa universal, no mundo, digamos assim, não é Roma. O primeiro papa não foi Pedro, porque Pedro estava lá em Jerusalém. Ele sequer pisou em Roma. Então, eles falam que o papado vem de Pedro, etc. Pedro foi, teoricamente, um dos líderes na igreja em Jerusalém. Então, a sede da Igreja Católica Romana deveria ser a Igreja Católica de Jerusalém. Certo. Aí sim, surgiria talvez no primeiro século. Aí poderia ter esse alcance. Mas eles estão certos. A Igreja Católica Romana, né, de fato, tem a sua sede em Roma e não tem o mesmo fundamento dos apóstolos. Porque foi Constantino e o primeiro Papa. Hoje a gente está com o Papa Leão XV, né? O primeiro Papa foi Leão I. Entende o que eu quero dizer? Então, esse primeiro Papa começou a colocar um bispado romano como sendo o principal agente
né, de interlocução entre as igrejas católicas romanas. Sempre existiu, mesmo depois do surgimento, porque algumas pessoas falam, até 1500, qual era a igreja? Sempre existiu igrejas cristãs a parte do catolicismo romano. Sempre existiu. Mas, claro, Agostinho estava dentro da Igreja Católica Romana e não teve, talvez, a mesma disposição. Ele amadureceu, inclusive, isso. Foi um quase João Batista que preparou o caminho para que Lutero ou Calvino fizessem a ruptura. Então, tem toda essa maturidade histórica também. Então é importante a família procurar saber se essa escola confessional, ela tem a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática. Então, se eu tenho a Bíblia Sagrada mais o livro do fulano, se eu tenho a Bíblia Sagrada mais o livro da Ellen White, se eu tenho a Bíblia Sagrada mais qualquer outro manual, que já não é cristão protestante. Já não é cristão protestante. E não vai ensinar de acordo com a Bíblia. Não vai ensinar de acordo com a Bíblia. Inclusive, geralmente... não é um ambiente seguro essas igrejas, para os meus filhos. E veja que interessante, porque muitos católicos, muitas vezes, rejeitam a gente falar sobre a Bíblia. Não estou dizendo que são todos, mas alguns. Porque já que eu coloco qualquer outra coisa com o mesmo peso de igualdade que a Bíblia, geralmente essas seitas ou essas igrejas vão dar mais ênfase a essa outra coisa. Sim. É por isso que o catolicismo romano tanto combate o protestantismo com as tradições. Eles dizem, como vocês abandonam as tradições? Veja, eu só estou ficando com a Bíblia. Se você crê e diz que a Bíblia é um livro sagrado, como geralmente eles dizem, por que a gente vai ficar batendo e acrescentando as tradições? Ou Ellen White, né, o Adventismo. Eles focam muito em Ellen White. Por que eles precisam ficar focando muito em Ellen White? Porque eles colocaram no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Então, se eu falar só da Bíblia, talvez o cara adventista diga assim, não, mas está faltando alguma coisa. Só que, por exemplo, tá faltando alguma coisa. No caso do adventismo, eles fazem de uma forma muito sutil. Eles fazem de uma forma muito... Por exemplo, porque eles estudam a Bíblia. Se você for numa escola católica, tem a missa e tem as rezas, né? Tem todo o ritual católico. Se você for num colégio adventista, ele é muito parecido com um colégio cristão protestante. Ele é muito parecido, né? E eles vão fazendo de uma forma sutil, de modo que a família pense que o filho está num ambiente seguro, que o filho está num ambiente protegido, que o filho está aprendendo a palavra de Deus, quando na verdade não, né? E eu vejo que também não tem o mesmo zelo pelo ambiente. Por exemplo, para trabalhar na nossa escola, o funcionário ele precisa ser cristão. Além dele ser cristão, para ele permanecer na nossa escola, ele precisa dar bom testemunho. Então, se ele tem um bom conhecimento técnico, se ele tem um bom conhecimento pedagógico e ele não dá bom testemunho dentro do trabalho dele, ele é desligado da escola. Por quê? A gente entende que os nossos alunos precisam estar no ambiente seguro e precisam estar cercados de exemplo, e eles precisam estar cercados de pessoas que podem aconselhá-los. Porque, por exemplo, eu quando estudava no ensino médio, Fundamental 2, não tive o privilégio que meus filhos estão tendo de estudar no colégio confessional cristão, estudei no colégio estadual, no meu ensino médio. Depois eu quero falar sobre isso, inclusive. A gente não tem estudado em escola cristã, e os nossos filhos agora, por que eles têm? Depois eu queria tocar nesse assunto aí. Nós tivemos professores como exemplos, né? Muitos tivemos professores. Eu fiz matemática porque eu me espelhei muito numa professora que eu tinha de matemática, tinha um apreço enorme por ela e escolhi seguir a carreira da docência. Fiz matemática, depois engenharia civil. Física também, não foi? Eu fiz matemática e fui licenciado a física também. E depois fiz engenharia civil. Então, eu comecei a dar aula no ensino médio, quando ela tinha dificuldade, né, de lecionar, que ela tinha diabetes, e ela falava, Rafael, vem cá, deixa eu te explicar a matéria, você vai lá e explica para a turma. E ela ficava sentada e eu ia lá e explicava a matéria para a turma, como se fosse um monitor. E eu fui pegando paixão pela educação, fui pegando paixão por aquilo, por dar aula. Eu falei, eu quero ser professor, quero dar aula. E, de uma certa forma, eu fui picado pelo mosquito da educação, né, naquele período. E nossos filhos... onde eu estava? Meu TDAH me... Fica tranquilo. Você estava falando sobre o exemplo, os funcionários precisam dar exemplo. Os funcionários, a gente precisa cuidar também, não só da confessionalidade, mas do ambiente que os nossos filhos vão frequentar, né? Então, os funcionários que são bons tecnicamente, um ótimo professor, bem formado, com mestrado, com doutorado, e ele não dá um bom exemplo dentro da escola, ele não dá um bom testemunho, ele está ligado à fofoca, ou ele está ligado a coisas que a nossa fé discorda, ele é desligado da nossa escola. Ele não vai permanecer dentro da escola porque, em algum momento,
o meu filho ou seu filho, ele pode acessar esse professor para desabafar, para confessar um pecado, para bater um papo. E a gente sabe que se ele não é um bom exemplo, se ele não tem um bom domínio da escritura, ele pode orientar o nosso filho, às vezes, de uma maneira errada. E você está dizendo que isso talvez não aconteça com tanto zelo numa escola não protestante. Isso é fato. Me permita, eu comecei com o adventismo, aí eu fui lá para o catolicismo, mas eu não concluí o adventismo. Mas assim, o que é interessante, né? Embora os adventistas se declarem realmente cristãos ou quase protestantes, existem pontos que realmente são contraditórios. Veja, 2 Timóteo capítulo 3, se a gente puder abrir a Bíblia, a partir do verso 14, Paulo vai falar para o jovem pastor Timóteo o seguinte, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, Timóteo, ao invés de ser como do 10 a 12, tá? Ao invés de ser como os que de alguma forma são perversos, é o que a palavra de Deus diz no versículo 13. Os que são impostores, aqueles que vão enganar e ser enganados, olha o que ele diz sobre aqueles que não creem na palavra. Eles vão enganar e ser enganados. 2 Timóteo 3,13. Abre a Bíblia lá e lê para você conferir. A gente que é cristão protestante não tem medo de falar a Bíblia no sentido de... abre a Bíblia e vê o que ela está dizendo. Né? Não só acredita em mim, não. Abre a Bíblia. Faz como os crentes de Bereia. Sempre checavam as Escrituras. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior. E ele está se referindo àqueles que não conhecem as Escrituras e não creem na Bíblia. É claro que nós cristãos precisamos evangelizar para que eles creiam, né? Certo. Então a gente não tem de forma alguma ódio, nada disso. É o contrário, a gente tem que amar. Inclusive aquele que, sendo adventista, saiba disso, você precisa evangelizar um irmão adventista. Um irmão não é uma pessoa adventista, porque ela não crê tão somente nas Escrituras, ela não crê tão somente em Cristo. É Cristo e mais alguma coisa. Paulo condenou isso lá com os judaizantes, que era tipo assim, beleza, querem crer em Cristo, querem ser salvos, mas tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, as festas judaicas, tem que guardar a dieta judaica, porque senão você não é salvo não. E Paulo disse que isso era maldito. Eles disseram, aqueles que falarem o evangelho, leia Gálatas. Talvez o combate da fé do que os adventistas vivem é o combate de que Paulo combateu em Gálatas, em Filipenses, em Colossenses. E ele disse basicamente, aquele que pregar um evangelho com acréscimo, além das Escrituras, você acrescenta circuncisão, sábado, festas, dieta judaica, são anátemas, malditos. E Paulo não estava odiando essas pessoas, estava odiando essas ideias. Por isso que Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue. Ele nunca pegou uma espada, ele não combateu Nero, né, como o imperador romano que queimava os cristãos. Ele diz ao contrário, obedeçam às autoridades. Se submetam às autoridades. Então, os judaizantes, ele combatia porque eram religiosos que se diziam cristãos, iam de cidade em cidade, distorcendo o evangelho verdadeiro de Paulo. Ele diz, como vocês, Gálatas, passaram tão rápido do evangelho verdadeiro para esse evangelho falso, que é Cristo mais alguma coisa? É só Cristo, meu amigo, é só a palavra. Fé, salvação é arrependimento dos seus pecados, fé em Jesus, batismo, a confirmação, né, e o selo da salvação, que Jesus ordenou, Pedro ordenou isso lá em Atos 2, aqueles que se arrependem e creem em Jesus serão batizados para a remissão de pecados, é o que Pedro falou, se eu não me engano é Atos 2:8. Então aqui diz, aqueles que são impostores, perversos, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí olha o versículo 14, tu, porém, Timóteo, você que é crente, Timóteo, permaneça naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Você aprendeu das Escrituras, da tua avó, da tua mãe, ele vai falar aqui, ó. E que desde a infância você sabe as sagradas letras. Veja a importância de uma educação cristã aqui com Timóteo, Rafa. Veja a importância. Desde a infância você sabe as sagradas letras, ou seja, a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Você não quer que seu filho seja salvo para seja sábio para a salvação? Se você deseja isso, assim como eu acho que todo pai cristão, a gente está só concordando. Se você é um pai cristão protestante, a gente está só concordando aqui. Então, estou até pegando aquele pai que acha que o filho tem que estudar fora da, entre aspas, da bolha. Lançar o filho sem vacina no mundo. Tipo assim, um bebezinho desprotegido lá no covil de salteadores. Então, ele diz, você sabe as sagradas letras desde a infância e você sabe que elas podem te tornar sábio para a salvação em Cristo. Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Escritura tem que ser a base. Você sabe que as principais faculdades do mundo, quando surgiram, né? Harvard, Stanford, tinha uma matéria obrigatória. Essa matéria obrigatória era teologia.
Todos os cursos que existiam nessas universidades tinham teologia como a grade principal, no sentido de a base. Porque eles entendiam que se nós não entendermos sobre as escrituras e sobre o estudo sobre quem Deus é, nós não vamos entender ciência alguma. O livro de Romanos era obrigatório nos cursos de Direito, né? Perfeito. É exatamente, que inclusive é um dos principais tratados que deu base para as leis civis, especialmente do Ocidente. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos pensar aqui. O adventismo, nesse sentido, é seita, já expliquei, porque ele coloca um outro livro, uma outra doutrina, uma outra profecia no mesmo pé de igualdade que as escrituras. Tem o mesmo peso. Então, eu vou viver de acordo com o que Ellen White está dizendo. Os adventistas consideram seus escritos, os escritos de Ellen White, como inspirados, assim como o cânon, e como normativos, são ordens. Isso contraria o que a gente acabou de ler aqui em 2 Timóteo 3, de 13 a 17. Ensina-se também que guardar o sábado é essencial para a salvação. Só para você ter ideia, um adventista, ele afirma que aquele que não guarda o sábado, no sentido de descansar no sábado, no Shabá, conforme o 4º mandamento da lei moral de Deus, lá em Êxodo 20, não pode ser salvo. É isso que eles ensinam. Portanto, se você está dizendo que um adventista não é seu irmão em Cristo, o adventista diz que você também não é seu irmão em Cristo. Embora eu pudesse estar conversando com o adventista aqui, tratando ele muito bem, e ele me tratando muito bem, e o que se espera, né? Se eu estivesse conversando aqui com alguém que é um ladrão, entenda, geralmente a gente não quer andar com um ladrão. Mas ele está aqui nesse ambiente, talvez eu sei que ele é corrupto, eu poderia estar conversando aqui, trocando ideia com ele. Eu não vou bater nele, não é isso que eu vou fazer, entenda. Se eu estivesse conversando aqui com um adúltero, geralmente a gente não se associa com adúlteros. Mas se eu estivesse conversando com um cara adúltero aqui, a gente estivesse falando sobre empresa, e ele fosse um empresário de sucesso. Não faria negócio com eles. Não faria negócio com eles. Mas a gente conversaria. A máfia italiana tinha um dito, né? Você sabe que eles diziam assim que como é que você vai ter um sócio, um parceiro que trai a pessoa com quem ele prometeu lealdade? Ser fiel a vida inteira. Então, ele prometeu a esposa ser fiel a vida inteira. Veja a ética dos caras que eram corruptos e ladrões, né? Assassinos muitas vezes. Se o cara trai a esposa com quem ele deita, desprotegida, ele vai me trair também. Então, os mafiosos que não tinham a ética superior, eles matavam esses caras que traíam a esposa. Olha que interessante. Mas veja, eu poderia estar conversando com um empresário aqui que eu sei que trai a esposa. E a gente está conversando sobre negócios, num podcast como esse. O que eu quero dizer? Eu não vou tratar ele mal. Mas com certeza, se eu puder salgá-lo ou falar sobre qualquer assunto, eu vou falar sobre fidelidade da esposa para que ele entenda que ele está transgredindo a lei de Deus. E está desagradando e está trazendo sobre ele, sobre a família, sobre os filhos, ruína. Sobre gerações futuras, ruína dele. Mas entenda, se eu estivesse conversando com um homossexual aqui, eu estaria tratando ele bem. Embora ou ele soubesse que eu recrimino a atitude homossexual dele, ou simplesmente em algum momento da conversa a gente pudesse tocar nesse assunto e eu pudesse expressar minha fé de que isso é contrário às escrituras, contrário a Deus. Mas o que eu quero dizer? Eu poderia conversar. Se o Rodrigo Silva, talvez o adventista mais famoso que existe no Brasil hoje, sim, se ele estivesse aqui na minha frente, eu ia estar tratando ele muito bem. Então, eu falar que ele está errado não significa tratar ele mal. Não significa odiar o Rodrigo Silva. Não. Eu falar que o homossexual está errado, eu não odeio, não. Ao contrário, se eu creio que o que ele está fazendo é errado, eu tenho por obrigação de amor falar para ele que o que ele está fazendo é errado. Em nossa escola, por exemplo, a homossexualidade é tratado como pecado. Isso. Então, porque a palavra de Deus trata como pecado. A gente trata como pecado. Então, quando a gente tem relatos ou alunos pedindo ajuda para a gente, como escola, para tratar essas questões de homossexualidade, esse assunto ele é tratado com o capelão da escola. Isso. Porque a homossexualidade para a gente é pecado. Então, o capelão da escola, ele entra... Claro que a psicóloga pode chegar junto, a coordenadora pode chegar junto. Vai trabalhar, isso. Na verdade, a equipe multidisciplinar vai trabalhar em conjunto, isso, né, para poder resolver essa questão. Mas em todo momento isso é tratado como pecado. E não quer dizer que essa pessoa não seja amada, não vai viver essa luta. Veja, lá na escola a homossexualidade é tratada como pecado, mas a desobediência aos pais é tratada como pecado. Também como pecado. Veja, lá na escola, só porque algumas pessoas pensam que a gente só dá ênfase a isso, a gente não só dá ênfase a isso, ao contrário, todos os pecados. Veja, a gente trata o sexo antes do casamento como pecado. Meu irmão, eu não posso proibir uma pessoa de se relacionar homossexualmente. Eu não posso proibir uma pessoa, Rafael, de se relacionar sexualmente com a namorada antes do casamento. Eu não posso. Mas a gente pode falar que é pecado. Exatamente. Se os pais permitiram que a pessoa namorasse antes de... numa idade talvez seja até inoportuna porque não tem as faculdades mentais desenvolvidas. Só para você ter ideia, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe qualquer tipo de relação antes dos 15 anos. O pai poderia ser chamado um conselho tutelar. Hoje em dia está entregue, né? A gente vê aquele cara de influência, Ítalo Santos, sendo preso porque ele mostrava sensualidade de crianças.
Entenda? Então isso precisa estar dentro da norma, inclusive estar dentro do direito. Mas o que eu quero dizer? Imagina que um pai, inclusive, permitiu um namoro e para ele tá tudo bem a filha se relacionar sexualmente até dentro da casa dele. Para ele tá tudo bem. Eu, como escola cristã e que creio na Bíblia, não é uma mera escola cristã, eu afirmo nos cultos, em outras coisas, que isso é pecado. Então, só para entender que não é só a homossexualidade que é tratado como pecado. O sexo antes do casamento vai ser tratado como pecado. Porque, imagina, não é só isso, tá? Mas geralmente a gente fica sabendo que a pessoa faz sexo no casamento porque ela parece grávida. Acontece isso. Ela apareceu grávida. A criança é uma bênção, né? Não tem nada de errado. Nós somos contrários absolutamente ao aborto. Mas se ela se relacionou com o namorado e ela está grávida, entenda. Aquela atitude vai ser tratada como pecado. Ela não vai ser vista com maus olhos. Não é isso, não. Mas ela fez algo que era contrário às Escrituras e por isso está tendo uma gravidez, talvez agora, de risco, ou talvez num momento que não seria idealizado por ela mesma. Pai nenhum espera que uma filha de 15 anos apareça grávida. Pai nenhum espera que uma filha de 15 anos, ou que o filho de 15 anos apareça agora como um pai de uma criança. Por quê? Me permita aqui colocar isso. Esse rapaz tem que assumir a responsabilidade. Mas veja, ele não fez uma aliança com essa moça. Então talvez esse rapaz diga assim, ó, vou meter o pé e ela vai ser mãe solteira. O que acontece com muitas pessoas. Vai para um show, tem relacionamento sexual com uma pessoa que nem conhece, não tem nenhum número, aparece grávida, o cara às vezes nem sabe, ou se ela encontrar, o cara fica sabendo, pede para ela abortar, ou esse cara que não tem responsabilidade nenhuma, não botou uma aliança no dedo dela, não se responsabilizou por ela. O que eu quero dizer? A sensualidade lá na escola é tratada como pecado. Dancinha de TikTok com música pornográfica, a gente chama os pais. Fez uma dancinha no TikTok com a fada da escola na escola e sempre acha que vai ficar escondido, né? Porque fazem no banheiro. As obras das trevas são feitas no escuro, escondido. Porque se fizesse em plena luz, ou seja, no pátio, sabia que uma coordenadora, alguém ia falar, celular não pode usar. É lei federal, todas as escolas. E não vai dançar dancinha aqui na escola, não. E eu vou chamar seus pais e a gente vai ter uma conversa. A pessoa pode ter 17, 18 anos, pode estar no terceiro ano. Já sou adulta, não tem problema. Seus pais não são responsáveis, não pagam a escola ainda, a gente vai chamar eles, a gente vai conversar que isso é pecado. Então, só para ficar claro, né? Eu estava levantando esse ponto para dizer, Rafa, desculpa, a gente entrou nesse assunto que é muito importante, sobre as marcas pecaminosas que vão ser combatidas. E não vão ser combatidas por pessoas perfeitas, não, tá? Eu tenho minhas tentações, você tem as suas. Sim. Mas a gente luta contra essas tentações. E a gente vai ajudar as crianças que estão em desenvolvimento, os jovens que estão em desenvolvimento, a lutar também contra essas tentações. A dizerem não para o pecado, porque isso é maturidade, é renegar as paixões. Mas eu entrei nesse assunto, Rafa, para falar sobre o adventismo. Quando eu estou combatendo a ideia adventista, não é que eu vou tratar mal um cara adventista, não, pelo amor de Deus. Vou tratar, ao contrário, pelo amor e no sentido de falar a verdade para ele, eu vou tratar ele até melhor. Se ele fosse um crente cristão, professo, que está agora vivendo uma vida ímpia, talvez eu tratasse com mais dureza, porque o cara conhece a verdade. Mas um cara que não conhece, eu vou tratar ele com mais amor ainda. Só que tratar com amor não é deixar de falar a verdade, querido. Ao contrário, veja, se você acha que você está certo, imagina que eu estivesse aqui com um bandista. E ele acha que só o banda vai trazer salvação. Ele tinha a obrigação de me dizer onde é que eu estou errado. Porque pela perspectiva, se ele tem a obrigação de amar alguém, ele tem a obrigação de falar aquilo que é verdade para ela. Por isso que é tão precioso, e o Charlie Kirk morreu recentemente, e ele defendia o livre discurso. Nós precisamos ter livre discurso. Parece que falar algumas coisas hoje, por exemplo, não passou pela sua cabeça não que a gente falar que a homossexualidade é tratada como pecado na sua escola pode gerar um processo? Eu duvido que não passou na sua cabeça. Passou? A gente não tem medo do processo, entenda? Não. Mas não passou que alguém pode pegar o vídeo, sim, pode acontecer. E, nossa, que absurdo, eu quero essa escola pegar um trecho daquele vídeo, deturpar. Isso é um absurdo, porque nós temos que ter liberdade para falar aquilo que nós achamos certo. Mas se a gente tiver medo de falar a verdade por causa do processo... Isso, não. A gente não vai viver. A gente não vai viver e o sentido da pregação do evangelho perdeu o sentido. Então, é isso que eu fico pensando assim, poxa, é claro que passou pela nossa cabeça que poderia gerar um processo, mas a gente não tem medo disso. Mas, olha o que nós defendemos, o livre discurso. Porque se a pessoa pressupõe que está certa, ela tem que ter a obrigação de ter o direito de falar que ela está certa. Ela não vai pegar uma arma para atirar na cabeça de ninguém que acha que um muçulmano radical faria isso. Você crê em Jesus, vai morrer. Não, um cristão nunca vai fazer isso. Não. Você crê em Alá, você crê na Umbanda, você crê no catolicismo romano, por exemplo, nos santos, ou na Virgem Maria. Meu irmão, você tem direito disso. E eu tenho o direito de dizer que você está errado. E eu nunca vou botar uma arma na sua cabeça para contrariar você. Então, veja, no adventismo, me permita, Rafa, eles ensinam que se não guardar o sábado, você vai para o inferno. Veja, esse não é um ensino bíblico. E como
que fica um pai... Entendeu? Aí esse cara vai colocar um pai cristão que coloca o filho, por exemplo, numa escola adventista, e que nessa escola é falado que ele, sendo cristão, vai pro inferno porque ele não guarda o sábado. É isso que é incoerente, né? É incoerente, é incompreensível um pai cristão. Gabriel, qual é a solução? Eu não tenho escola, aqui só tem escola cristã, entre aspas, católica na minha cidade, só tem escola adventista. Eu tenho que botar em algum lugar, Gabriel. Deixa eu dizer uma coisa pra você, de verdade. Talvez Deus esteja chamando você para abrir a escola cristã na sua cidade. Talvez seja você que Deus está chamando. Mas eu fiz uma formação acadêmica nada a ver, eu sou do direito. Bem-vindo, você não tem que criar filhos, você não teve filhos. A principal missão agora da sua vida é criar esse filho com alma eterna para a glória de Deus. Você está no direito, atuando como advogado, inclusive dá para você abrir uma escola e continuar atuando como direito, porque até no começo da escola você não vai tirar dinheiro nenhum. O professor que você contratou, a assistente, o estagiário, a menina da faxina, todo mundo vai ganhar. O rapaz da faxina, o rapaz da segurança vai ganhar mais que você. Então, é muito provável que você precise continuar no direito por um tempo, até que a roda vire, né? Até porque o seu trabalho no direito, na engenharia, em qualquer lugar, né, vai te ajudar a alugar um prédio, comprar um terreno, construir a escola. Mas deixa eu dizer uma coisa, seu filho não pode ficar sem educação cristã, querido. Êxodo capítulo... Deixa eu pegar aqui. Êxodo capítulo... São 3 textos que falam sobre isso, Rafa. Deixa eu ver se eu pego. Cadê, meu Deus? Êxodo 23, 19, Êxodo 34, 26 e Deuteronômio 14, 21. A palavra de Deus diz e ordena para o povo de Israel. Veja como a gente pode pegar esse paralelo. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Veja, o povo de Israel podia comer cabrito, certo? Assado, cozinhado. Cozinhar no leite, ele vai ficar macio, vai ficar gostoso. Não tem problema nenhum você cozinhar um cabrito no leite. Eu vou explicar como é que se aplica a gente hoje. Mas cozinhar ele no leite na mãe era pecado de Deus, diante de Deus. Era um pecado sério. Por quê? Porque você não pode pegar um instrumento de vida, o leite materno, e usar como instrumento de morte. A educação, querido, a educação cristã é um meio de vida para a glória de Deus. Isso não é idolatria, a educação cristã, por favor. Mas é um meio de vida que Deus usou. Ele se importa com a educação. É por isso que ele deixou 66 livros para o nosso entendimento e compreensão. Para que a gente examinasse isso aqui, vivesse em cima disso aqui. Vivesse por meio da palavra, por meio de Cristo. Veja, ele considera precioso a educação. E a educação é um instrumento de vida. Você não pode transformar isso num instrumento de morte, colocando seu filho numa escola para aprender com pessoas que são contrárias às Escrituras ou que pensam que as Escrituras não têm relevância nenhuma e, portanto, vão ensinar para o seu filho outra religião. A religião, no mínimo, ateísta, de que eles devem confiar em si mesmos. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E o homem não tem que ter autoconfiança para ter bom sucesso, ser bem-sucedido na vida. Ele tem que ter confiança no alto. Então, troque o alto com U pelo alto com L. O alto com L é confiança em Deus. Então, ensina o seu filho não a confiar em si mesmo, mas confiar em Deus que o capacitou para aquilo. Os espias lá, Josué e Caleb, eles confiaram em Deus, eles não confiaram em si mesmos. Vamos lá, vamos avançar. Eles disseram: vamos avançar. Tem gigante lá? Tem. Mas vamos avançar porque Deus está conosco. Davi: eu vou lá derrotar esse gigante, vou arrancar a cabeça dele hoje. Ele não confiou nele mesmo, porque eu sou forte. Ele confiou em Deus. E tantos outros. Daniel confiou em Deus para dizer não às finas iguarias do rei. Para dizer que não ia se ajoelhar e adorar a outro Deus. E ir para a cova dos leões. Ele confiou em Deus. Cristo confiou em Deus. Os apóstolos que foram martirizados confiaram em Deus. Não confiaram em si mesmos. Nós vamos fazer a religião cristã. Sabe aquela tendência talvez de um pastor... me permita colocar aqui um cara que prega bem, que fala bem: vou abrir uma igreja e vou ser rico. Esse cara, ele está considerando a piedade como fonte de lucro. Misericórdia desse cara. E tem muitos aí espalhados, infelizmente, numa fé dita protestante, mas estão cultuando Satanás e Mamon, o dinheiro. Mas esse cara que vai abrir a igreja, ele pensa assim: eu tenho um discurso bom, eu vou fazer umas câmeras legais, vou fazer um som legal, gelo seco, vou alugar um prédio com parede preta, vou botar uma música divertida, dinâmica, vou chamar a galera jovem e vou, daqui a pouco, ter 1000 membros aqui. Esse cara está confiando nele mesmo? Não, querido. Os apóstolos lá no princípio, eles não pensaram: nós vamos fazer o cristianismo ser a religião que vai alcançar o Brasil. Eles nem sabiam que existia. Eles estavam ali obedecendo ao Senhor, confiando no Senhor, pregando a palavra para toda pessoa que estava diante deles. O que eu quero dizer? Ensina o seu filho a confiar no Senhor. Ele vai passar em medicina? Confiando no Senhor. Estudando bastante, se esforçando, talvez 10, 12 horas estudando por dia, tá tudo certo. Vai passar no concurso com uma MAN, com uma AFA, ótimo. ITA, ótimo, pode. Mas ele confia no Senhor, ele não confia nele mesmo, ele confia no Senhor. E para confiar no Senhor, ele tem que ter a palavra.
A educação cristã é um instrumento de vida. Não pegue o cabrito e cozinhe no leite materno. Aí eu entro naquele ponto. Nós estudamos em escolas seculares. Meus pais eram cristãos e, sinceramente, não tiveram, talvez, conteúdo como esses. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem mais livros traduzidos. A gente tem Vou de Balcon Jr., Paul Tripp, Ted Tripp, do Pastoreando o Coração da Criança, Instruindo o Coração da Criança. Nós temos Rafael na Zion, nós temos Gabriel na Ecoprime, nós temos o Tiago na Cidade Viva, a gente tem o Mateus Macedo na Zoe. A gente tem escolas cristãs surgindo, graças a Deus, e fazendo conteúdo. Eu sou um dos principais entusiastas para que donos de escola abram podcasts, falem a verdade, façam conteúdo nas redes sociais, porque as famílias cristãs da igreja precisam acordar. Nós temos igrejas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, numerosas, 5 mil membros, 10 mil membros, 30 mil membros. E muitos desses membros têm filhos e colocam seus filhos em escolas seculares. Isso é um absurdo. Isso precisa ficar claro, querido. Não cozinhe um cabrito no leite da sua mãe. Não transforme, né, um instrumento de vida como a educação e coloque um instrumento de morte para o seu filho. Veja, eu estudei na educação secular. Então, e sou crente. Você não lembra das marcas de pecado que tem no seu coração? Porque eu lembro. Eu lembro dos meus amigos, das influências, das festas que eu fui, das bebidas que eu tomei antes de 18 anos, da embriaguez. Na verdade, eu nunca fiquei embriagado, graças a Deus. Mas, enfim, ficava ali no brilho e parava. Meus amigos ficavam embriagados, vomitavam, eu tinha que carregar para casa. Porque eu era um cara que tinha um pouco ética, não ia abandonar o cara. Porque eu era cristão, cristão. Eu estava no pé no mundo, no pé na igreja. Eu sei de que eu circulava com esses meus amigos e ficava com algumas meninas e queria dançar para sensualizar e para pegar mais mulher. Até que com 16 anos eu me converti verdadeiramente, embora vivesse na igreja a vida inteira. Verdadeiramente tive um encontro com Deus e disse: santificação significa imitar Jesus, abandonar o pecado, rejeitar, ficar com meninas, não é para transar, não é para fazer sexo antes do casamento, entender coisas que são de santidade, porque a palavra de Deus diz: sede santo como eu sou santo. Então, entenda, eu lembro das marcas pecaminosas que existem até hoje no meu coração, por causa também da influência da escola secular. O evolucionismo ser ensinado não como teoria, isso com mais lei do que a lei da gravidade. Uma marca perigosa. Então, veja, você não pode se orgulhar de ter sobrevivido ao café da manhã, não, meu filho. Você tem filhos, eduque-os para a eternidade. Você tem filhos, não pense: eu sobrevivi ao campo de batalha, então meu filho também vai sobreviver, vou colocar ele lá. E a gente carrega marcas disso. A gente carrega marcas disso. Então, o fato da gente não ter estudado numa escola confessional na nossa juventude, a gente carrega marcas disso. E riscos, né? Riscos. E se a gente pode olhar também por uma outra perspectiva, onde estaríamos hoje se tivéssemos estudado numa escola confessional cristã. Perfeito. Desde a infância. E outro, quantos colegas nossos eram também de famílias cristãs e estão hoje desviados? Muitos. A gente não pode ignorar isso. Eu oro por alguns deles. Então, quantos estudaram em escolas seculares, eram filhos de crentes e se desviaram? Graças a Deus a gente se desviou. Porque seu pai orou muito, porque seu pai confiou. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma casa de praia que estava com uma caixa d'água desde a sua fundação, e era uma caixa d'água grande assim, segurada por alguns ferros, uma ferragem. A maresia foi corroendo. A maresia foi correu a caixa d'água. Eu não olhava para essa caixa d'água, porque ela ficava afastada. No momento que eu vi, eu disse assim: meu Deus, obrigado por ter preservado, porque ela podia ter caído na casa do caseiro ou derrubado a caixa d'água do vizinho, que era colada. Eu ia ter um prejuízo bem grande, ou então, enfim, um acidente sério podia acontecer. Misericórdia. Eu fiz: Senhor, o Senhor preservou até agora. Muito obrigado. Mas agora eu já vi. Agora eu vi. Tem a responsabilidade. Então, se eu agora não trocar essa... Eu gastei 60 mil nessa caixa d'água para demolir a antiga e para colocar a nova, 60 mil reais. Veja, na hora, você olhar para esse dinheiro e dizer assim: meu irmão, que dinheiro é esse? Eu não tenho. Mas eu disse assim: se essa caixa d'água cair, eu vou ter que pagar a minha e a do vizinho, se ela cair pro caso do vizinho. Se ela cair em cima do meu caseiro, irmão, da família dele, irmão, aí não tem preço que pague. Então, no momento que eu vi, eu disse assim: não interessa, eu preciso trocar essa caixa d'água. Você que está assistindo esse podcast agora, essa conversa... Não tem como desver. Não tem como desver. Se ele chegou até aqui, não tem como desver. Tire o seu filho imediatamente de uma escola secular, católica, adventista. Tire imediatamente. Coloque numa escola. Se você for aqui em Nova Iguaçu ou regiões próximas. Você tem gente que vem de Guadalupe, não vem? Tem gente que vem da Barra. Guadalupe. 1 hora de viagem. Guadalupe, a gente tem aluno de Cabo Sul, a gente tem aluno de Santa Rita, de Tinguá. Lá na Ecoprime, se você está no Rio, você não vai entender. Lá na Ecoprime a gente tem essa mesma distância. Tem gente que vem de Jabotão, de Paulista, de Recife, da Zona Sul, de Boa Viagem. A gente tem gente de todos os cantos também. E eu posso dizer uma coisa: não coloque o seu filho numa escola próxima da sua casa. Coloque o seu filho numa escola próxima de Deus. Coloque o seu filho numa escola próxima da palavra. Eu estou arrepiado falando isso aqui. É uma verdade que a gente já conhece. E é uma frase que a gente sempre usa, né? Porque às vezes a família ela busca a zona de conforto. E ela
para a organização logística do dia a dia, ela procura uma escola perto da casa dela. Mas às vezes aquela escola que é mais perto, que favorece mais para a logística familiar, é a escola que mais vai afastar o filho dela da palavra, mais vai afastar o filho dela de Deus e mais vai desconstruir aquele pouco que ele faz em casa, ou às vezes aquele pouco que ele recebe na igreja semanal, aquela pequena porção. Então vai desconstruir isso tudo que essa família tanto preza e tanto se esforça para construir. Então, subscrevendo a frase do Gabriel, não coloque seu filho na escola mais próxima da sua casa, mas coloque o seu filho na escola mais próxima da sua Bíblia. Gente, a gente precisa finalizar. Gabriel precisa voltar para o Recife. Eu preciso trabalhar. Muito obrigado pela sua atenção. Gabriel, obrigado por ter vindo. Obrigado pela aula de hoje. Obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa escola, pela caminhada, pelo tempo que a gente tem gasto junto. E, de fato, é um privilégio caminhar junto com você, com a Andressa, com a Ecoprime. A gente já se conhece desde 2023. Eu, minha esposa, fomos no centro de treinamento em 2023 e pudemos aprender lá com a André Costa, com a Simone Quaresma, TED Trip. E foi um prazer enorme. E a gente trabalhando daqui, vocês trabalhando de lá e muitos outros irmãos que decidiram assumir a educação cristã, decidiram assumir essa missão e não abrirão e não abriremos mão disso. De Amém. Colocar nossos filhos, nossos alunos nas áreas de influência da sociedade, Amém. Mas com o coração convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo Amém. E com a palavra de Deus, a palavra sagrada, como a nossa única regra de fé e prática. Eu quero agradecer e eu quero fazer 2 citações rápidas. Charles Spurgeon é o meu teólogo favorito de toda a história. Claro, depois de de tantos outros que de alguma forma apoiaram ele no sentido de deixarem escritos. Então eu sempre digo para todo mundo, se você puder, tem muito material traduzido, mas se você puder ler qualquer coisa de Charles Spurgeon, vai ser uma bênção para a sua vida. Ele não tem o mesmo peso das escrituras, ele não é inerrante, mas ele realmente buscava observar as escrituras de forma bíblica, né, de forma boa. E ele diz o seguinte: se nos afastarmos 1 milímetro da escritura sagrada, já não temos mais garantia de estarmos na verdade. E pregou isso do púlpito da sua igreja, o Tabernáculo Metropolitano. O Joe Owen, um outro também muito conhecido puritano, e você pode também ler alguns bons livros sobre Joe Owen. Ele fala do próprio Joe Owen, também da sua teologia. Ele falava assim: aquilo que a mente contempla continuamente, o coração logo amará. Se o seu filho fica contemplando ideias contrárias às escrituras, e ele não contempla o próprio Cristo, o amor às escrituras, o amor ao conhecimento, ele amará todas essas outras coisas. E o coração dos nossos filhos precisam ser ensinados a amar a Deus. Leia depois de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Leia depois de Deuteronômio 4, 5 e 6, esses 3 capítulos centrais importantes, sobre a importância de nós inculcarmos o amor de Deus, o amor a Deus no coração dos nossos filhos. Porque se eles amarem ao Senhor acima de todas as coisas, eles amarão não só o próximo, amarão o conhecimento, amarão a verdade, amarão uma boa ética, uma vida para a glória do Senhor. Então quero agradecer, Rafa, obrigado por tudo, por ter chamado a gente aqui, pela nossa conversa ontem. Ontem nós fizemos 4 palestras lá para os pais da Zion. 8 horas de aula. Você falando e eu te ouvindo. Eu acho que você está mais cansado que eu. Acho que você está mais cansado que eu. Mais 3 horas jantando e batendo papo, foi um prazer. Bom. Irmão, obrigado. Aqui são famílias que se importam com a eternidade dos seus filhos. Eu lido com 400 crianças, né? Jovens, adolescentes. O Rafa lida aqui com mais de 500. Isso. Então, gente, nós nos importamos com a alma dos nossos filhos. Os 4 filhos estudam na nossa escola. Os nossos, tem um que já saiu, já está na faculdade, mas dos 6, 5 estudam lá na nossa escola. E nós nos esforçamos diariamente. E uma frase que a gente sempre fala lá na escola é que a nossa escola é a escola dos nossos sonhos para os nossos filhos. E seus filhos desfrutarão dessa qualidade, desse zelo e desse amor. Sentido, é uma escola de pai para pai. Tá? Amém. E o futuro começa com princípios eternos. Glória a Deus, obrigado, irmão. Tamo junto. Vamos orar. Fechou. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por cada família que vai ser, de alguma forma, está sendo impactada por essa conversa, que essa conversa possa alcançar, Senhor Deus, um eco eterno nos corações e decisões, Senhor Deus. Eu te peço para que esses pais possam tomar decisões agora,
para o louvor da tua glória. Aqueles que não têm escolas cristãs nas suas cidades possam, Senhor Deus, encabeçar. E nós aqui, Zion, Ecoprime, o nosso material didático da Ecoprime, Senhor Deus, a gente ajudou a fundar várias escolas, não da Ecoprime, escolas com nomes diferentes, de famílias e cristãs, Senhor Deus, que querem decidir abrir escolas. E nós já ajudamos, Senhor Deus, essas escolas a serem fundadas com manuais, com documentação, com tantas outras coisas. A própria Axi também, Senhor Deus, que é uma grande parceira nossa, ajudando a fundar escolas cristãs, que esses pais possam tomar a decisão, de repente, de começar essa missão e abençoar a vida de centenas de famílias na sua cidade. Que não haja covardia, Senhor Deus, ao contrário, não haja vitimismo. Não tem escola cristã na minha cidade, não tem escola protestante, que possa haver uma decisão de fundar. E fazer disso não apenas um negócio, mas sobretudo uma missão, para sustentar inclusive muitas vidas. O Rafael tem mais de 70 funcionários, eu tenho mais de 100 funcionários, Senhor Deus, são mais de 120 funcionários, para a glória do teu nome. São pessoas que são abençoadas também e nos abençoam e abençoam nossos alunos. Então ajuda essas pessoas a terem essa visão, não apenas empreendedora, mas do reino. E eu te peço, Senhor Deus, aqueles que têm escolas próximas à sua casa, ou até mesmo distantes, que são escolas sinceras como a Zion, como a Ecoprime, que estão se esforçando por trazer uma educação cristã de muita qualidade, não apenas espiritual e moral, mas sobretudo também, Senhor Deus, não sobretudo, mas enfim, a partir da espiritualidade verdadeira bíblica e de uma moralidade cristã bíblica, fazer um ensino acadêmico de ponta, de excelência, com grandes resultados em vestibulares, Senhor Deus, e concursos, e todas as outras coisas, preparando nossos filhos para, de fato, Senhor Deus, glorificar o teu nome no mercado de trabalho, nos concursos, né, nas empresas, empreendendo, sendo executivos, aonde o Senhor os designar, que eles possam ir para brilhar a luz de Cristo. Eu te agradeço por essa conversa. Te peço que esses pais possam tomar decisões e o teu nome seja glorificado nesse dia e a partir de hoje em todas as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, obrigado, Gabriel. Obrigado, gente. Mano, que massa.